Oi, vamos começar mais uma Vida Transformada. Eu quero começar com uma série bem legal. Quero falar de alguns desafios que vivemos com relação à ansiedade, angústia, sentimento de culpa, como lidar com as perdas e a famosa depressão. Quero fazer uma série com 3 videozinhos mais curtos para falarmos sobre esses assuntos, tendo em vista que estamos vivendo este momento de distanciamento social que tem gerado muita ansiedade, angústia, entre outros elementos a tantas pessoas, a pais, a mães, a filhos, a cônjuges, e como lidar com isso tudo. E sobre isso eu quero falar rapidamente para que você possa usufruir e saber lidar com essas situações nesses dias desta pandemia. Fica ligado aí no que Deus vai falar conosco e eu sei que muita coisa vai servir para você nesses dias que estamos vivendo esses grandes desafios. A palavra de Deus lá em Mateus 11, versículo 28 e 30 diz que o Senhor Jesus quer trocar um peso, um jugo, uma dor que eu e você temos, por um jugo dele, por um fardo dele. O texto diz bem assim: venha a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhe darei descanso. Tome sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Dentro desse contexto eu quero falar sobre ansiedade e o que a medicina, o que a ciência nos fala sobre isso e também o que a linguística nos informa sobre isso. Ansiedade, segundo a língua grega, significa estrangulamento, ou seja, nos tira o oxigênio, corta o nosso fôlego, nos asfixia. Olha só que coisa terrível, isso é ansiedade. Ela rouba as nossas forças, embaraça os nossos olhos e tira de nós a perspectiva de futuro, ou seja, mexe com a esperança, tira o futuro que a gente poderia ter. Ansiedade também é, então, o medo do futuro. É quando o nosso organismo produz adrenalina e nos prepara para uma fuga ou uma luta. Ou seja, temos que tomar uma decisão dentro do contexto de ansiedade. E ansiedade é um mal que pega todo mundo, rico, pobre, alto, baixo, homem, mulher, criança, ancião, adolescentes. Quantos têm vivido um momento de ansiedade? E a ansiedade é o início de dores terríveis que nós podemos ser acometidos. Presta atenção nessa caminhada. É tão sério que Jesus vai pontuar de forma bem específica como devemos lidar com a ansiedade. Ele, lá em Mateus capítulo 6, versículo de 31 a 34, ele vai dizer bem assim: não andeis ansiosos por nada, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou ainda o que vestiremos. Porque todas essas coisas os gentios, as pessoas procuram. Mas de certo o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. E ele vai um pouquinho mais. Não vos inquieteis, por favor, não continue sendo ansioso, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará a si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Jesus foi muito enfático. E por que ele foi tão enfático com relação à ansiedade, com relação a essa inquietação que mexe com o nosso organismo? Olha só os sintomas da ansiedade. A atual situação que vivemos mexe demasiadamente com os nossos pensamentos. E dentro disso começa a gerar situações de
pressão, nos pressionando. Um ambiente dentro de casa, um ambiente familiar, um ambiente social que hoje está havendo um distanciamento, um ambiente profissional, outro distanciamento, e começamos a exigir respostas a nós mesmos antecipadas, ou seja, raciocínios para soluções. E nisso nós vamos mantendo uma descarga de energia elevada para respondermos a questionamentos, porque queremos ter controle sobre tudo. E aí começa a mexer com as nossas energias. Olha uma resposta dentro do Salmos 34:4. Vai estar sempre aparecendo aí na telinha algumas coisas para você entender. Busquei o Senhor e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. É desta forma. Vai querer vir um confronto com o nosso equilíbrio, com o nosso controle, que vai promover ansiedade, mas quando eu descanso nele, eu tenho respostas. Mas os sintomas machucam. Essa aceleração de pensamentos pode gerar para muita gente confusão mental e atitudes descontroladas ou desordenadas, devido às frustrações constantes, principalmente em resposta a uma exigência da esposa ou do marido, dos filhos, da sociedade, do patrão, mesmo nesse distanciamento social. Sem contar a própria situação da enfermidade em algum ente querido. Surgem sensações, e eu quero que você fique ligado, sensações como aperto no peito, esse sentimento de pressão e, por consequência, de opressão, às vezes sem motivo nenhum, sem aparência nenhuma. O coração dispara, inesperadamente você começa a transpirar, sente falta de ar e um frio na barriga. Um medo em relação ao seu futuro. Manifesta tristezas e temor e tremores no corpo, devido à explosão descontrolada de energia, das descargas elétricas do nosso próprio corpo, devido aos nossos pensamentos acelerados. Preste atenção, o salmista também vai dizer no Salmo 94:19, quando a ansiedade já me dominava no íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. Como Jesus está pedindo a troca, o salmista já compreendia que o alívio estava no Senhor. E esse alívio só Ele pode nos dar, dentro desse contexto de ansiedade. Porque a ansiedade, hoje a OMS, Organização Mundial de Saúde, ela é dividida em vários transtornos. Tudo começa pela ansiedade, presta atenção. Os transtornos de ansiedade são divididos em grupos de sintomas predominantes. E são muitos, e eu só vou falar alguns, para a gente ganhar tempo. Eles são classificados como transtornos de ansiedade generalizados. E alguns aqui que eu separei, o transtorno obsessivo compulsivo, o famoso TOC. Transtorno obsessivo compulsivo, TOC. O transtorno do pânico, fobias sociais, estresse pós-traumáticos e fobias específicas. Isso é uma pequena divisão dentro do que a ansiedade hoje promove no meio clínico, no meio da saúde emocional das pessoas. E eu quero falar sobre o transtorno de ansiedade social. Por quê? Porque a característica de todos esses transtornos é o medo de uma situação social, em que a pessoa fica exposta a pessoas não da família ou familiares, ou até familiares, e seja observada com relação a um sentido que ela toma como avaliação. Ela se sente
ansiosa por estar sendo avaliada por familiares ou não familiares. Esse é o transtorno de ansiedade social, onde tem a sua característica o medo de se comportar de maneira embaraçosa ou humilhante, ou de demonstrar o próprio sintoma de ansiedade. Olha que coisa fantástica, para não dizer dolorosa, de demonstrar algum sintoma que não se adeque à sua família. Então, quantos estão em casa e procurando se policiar com relação à ansiedade? Esse é o transtorno de ansiedade social. Quando eu penso nisso, querido, e nesses dias que estamos ficando em casa, se eu não tiver o verdadeiro amor, como diz lá em 1 João 4,18, porque é o perfeito amor e ele lança fora todo medo, como eu vou me portar com relação a esses dias de isolamento? Aquele que teme ainda não é aperfeiçoado no amor. E o amor não é sentimento. Amor são atitudes. Precisamos nos resolver para não ficarmos ansiosos, porque você vai perceber que com essa séria ansiedade é o primeiro caminho. Dentro dos transtornos de ansiedade também tem o transtorno de pânico. Os ataques de pânico ou ataque de medo, eles são espontâneos ou recorrentes. E a característica central do transtorno de pânico também é o medo. O ataque de pânico é espontâneo, ocorre sem aviso, ou desencadeado claramente por uma situação. Esses ataques ocorrem durante exposição ou em antecipação a uma situação de estímulo temeroso. A pessoa ela percebe que pode passar por uma situação que ainda não foi resolvida com relação ao medo, por exemplo, sofrer um assalto, e ela fica muito ansiosa em determinados lugares, em determinados ambientes, e ali gera esse pânico que paralisa. Porque o medo ele tem um fator muito determinante. Ele é paralisante, também como ele pode ser impulsivo. E a pessoa se prejudicar tanto de uma forma como de outra, pois não tem o equilíbrio necessário para trabalhar todos esses estímulos. O salmista novamente, no capítulo 56, versículo 3 diz: mas quando eu estiver com medo, confiarei em ti. A nossa confiança tem que estar no Senhor para resolver a ansiedade. Dentro do transtorno de ansiedade, o mais famoso de todos é o TOC, ou é o transtorno obsessivo compulsivo. E o que seria isso? Novamente, ele tem como base o medo, mas com característica a obsessões e a compulsões. E o que seria obsessões e compulsões? Obsessões são ideias, pensamentos, impulsos ou imagens persistentes. São pensamentos, ideias ou imagens persistentes que não deixa eu me controlar. E as compulsões são atos, são as manifestações, são os comportamentos ou dos pensamentos repetitivos. As compulsões geralmente também é um estímulo de defesa que surge para diminuir a ansiedade gerada pelas obsessões. Sabe aquele tique-tique nervoso? É uma compulsão. A pessoa mexe, a pessoa fica estalando, ela está tentando se controlar para diminuir a ansiedade, prevenindo de eventos negativos ou catastróficos. Ela está ali tentando controlar seu estímulo para não chutar o pau da barraca, para não dar uma crise, para não começar a gritar, a correr, a ter atitudes totalmente distorcidas daquilo que é o normal.
Apocalipse 21:4, a palavra de Deus vai nos dizer que Ele vai enxugar, vai enxugar as nossas lágrimas, pois o medo, a morte, a tristeza e o choro, a dor, vão passar. Vão passar. Eu não sei o nível de ansiedade, mas eu sei que eu tenho uma promessa no Senhor para trabalhar esta ansiedade. A ansiedade, como eu disse, ela é um início, é um caminho, pois tem uma sequência que a gente pode se resolver na ansiedade, tratar. Falei alguns versículos bíblicos, mas o principal, o Senhor Jesus quer trocar suas dores, a sua sobrecarga pela dele, e ele declara que aprendam dele que ele é manso, humilde, de coração, para não sofrer isso, mas quando a pessoa ultrapassa a barreira da ansiedade, gera angústia. E eu quero que você fique ligado na angústia. Mais uns 5 a 10 minutinhos e a gente vai estar encerrando, mas fica ligado. O que é essa angústia? Que caminho é este? Salmos 31:10 diz bem assim: minha vida é consumida pela angústia, e os meus anos pelo gemido. Minha aflição esgota as minhas forças, e os meus ossos se enfraquecem. Olha o que o salmista está declarando. E o que seria angústia? Angústia, dentro da psicologia, é uma forte sensação caracterizada pelo abafamento, insegurança, falta de humor, ressentimento e dor. Pessoas que são ansiosas, ao extremo, que não tratam com seus transtornos, elas geralmente vão entrando neste contexto de angústia. É o caminho mais estreito da ansiedade e é o alerta para a depressão. É o sinal vermelho para a depressão. A angústia traz consigo toda sorte de consequências somatizadas no corpo. Já é diferente com relação à ansiedade, que está mais ligada à alma, às emoções. A angústia já somatiza, ou seja, ela se manifesta. Ela se manifesta como artroses, úlceras no trato digestivo, refluxos, problemas vesiculares, problemas renais, problemas hepáticos, cânceres de todas as formas, diabetes, osteoporose, infertilidade, entre outros. Olha o que a palavra de Deus diz com relação à angústia. Provérbio 17:22. O coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido, angustiado, virá secar os ossos. Ou seja, osteoporose. Quantas pessoas eu já visitei, inclusive em hospitais, com dores no corpo, nos ossos, e de fato eu fazia, entre colocações, orações, conversa, fazia uma pergunta bem pontual. Você guarda mágoa de alguém, ressentimento de alguém, se sente angustiada por uma situação ou outra? Todas. Não foi 99%, não, foi 100%. Principalmente dores nos ossos. Todas foram. Não, guardo o ressentimento do meu filho, do meu esposo, da minha esposa, da minha filha, dos meus pais. Quantos dos meus pais esperavam uma palavra, não houve? Houve situações muito dolorosas. Todos eles foram incisivos em responder que guardavam dores, e isso gerava tristeza. Muita tristeza. E a gente conduzia a pessoa a buscar alegria. A alegria é pelo caminho, de fato, do perdão. Ou seja, a angústia é esse abafamento, é essa insegurança, é a manifestação da falta de humor, muito ressentimento e, por consequência, muita dor. E
A angústia a gente precisa se resolver rápido, principalmente você que está ficando em casa, com seus entes queridos, com pessoas importantes. Se existe ressentimento, dor, um abafamento, um estrangulamento aí, é hora de se resolver. Porque é, como eu disse, é um alarme, é um sinal vermelho para a depressão. Se a angústia ocorre de vez em quando, é normal. Faz parte do dia a dia, da batalha da vida, do que estamos enfrentando. Sentimos dores, não somos super-homens, né? Igual aí é mostrado, temos falhas. Mas, porém, se ela está em constante manifestação, constantes situações de angústia, é bom você fazer uma análise de qual frequência e começar a se perguntar, porque de fato você não consegue liberar perdão a essa pessoa e se tratar. Primeira forma de se resolver, tratar a angústia, é encarar a situação, sem tentar reprimir ou fugir. Você tem que se resolver. Geralmente ela vem associada a causas como a pressão do ambiente, traumas sofridos, familiares, complexos, sensação de vazio interno, baixa autoestima e sentimentos de inferioridade. Tem mais outras coisas, mas esses são os que mais se manifestam. Você se sentir menor, não tratar com a sua baixa autoestima, nós vamos falar um pouco mais à frente sobre esses pontos, vários complexos, o complexo de inferioridade é terrível, sensação de vazio, isso também nos machuca de forma exacerbada. Ou seja, Jesus foi pontual com relação à ansiedade. Preciso me resolver com relação à ansiedade. Nesses dias de distanciamento social, onde a gente está aprendendo a lidar com algumas novas situações e dependendo, em algumas situações, exclusivamente da graça e da misericórdia de Deus, precisamos tratar com ansiedade. Quem não se resolveu e hoje começa a ter esse entendimento, chegou ao ponto da angústia, o caminho é o perdão. O caminho é, de fato, assumir de frente que tem dores, que sente um abafamento próximo de uma pessoa ou de uma situação e se resolver com relação a isso. Este é o caminho, de uma forma geral, para a gente tratar. Mas precisamos, de fato, confiar no Eterno, no Criador, naquele que nos conhece. Eu quero só passar alguns versículos para você começar a compreender. Eles vão estar aparecendo aí na telinha, aí em cima, mas para você entender que tem solução naquele que nos criou, porque ele, de fato, conhece as minhas dores e as suas dores. Elas existem, elas não são ficção, não podemos viver um mundo religioso com relação às dores, com uma ficção que não existe, mas de fato, aquilo que nós devemos resolver, esses dois primeiros sintomas, nós temos todas as condições de resolver. Pode precisar de um lado medicamentoso? Com certeza, dependendo do nível de transtorno que você tiver. Precisa de um lado medicamentoso. Eu não posso fugir disso. A gente trata de forma psicanalítica também várias pessoas e indicamos, às vezes, psicólogos e psiquiatras, pontos específicos, principalmente quando o transtorno de ansiedade como o toque está muito em evidência. Outros, de fato, o Senhor tem nos dado condição através daquilo que a fé, daquilo que é a esperança, daquilo que são atitudes verdadeiras de amor, em administrar isso. Então, por exemplo, a angústia, você pode começar, sim, pedindo perdão, começando a se resolver, mas se você já tem manifestado sintomas psicossomatizado no corpo, você já tem que correr atrás de situações medicamentosas. Mas presta atenção, a conclusão é que a vitória é certa, se você crê nisso. Salmos 31:7 diz: exultarei com grande alegria por teu amor,
pois vistes a minha aflição e conhecistes a angústia da minha alma. Alegria é um grande remédio. É um grande remédio. Provérbios 22, 4. A recompensa da humildade e do temor do Senhor são a riqueza, a honra e a vida transformada, em contraponto a todo um contexto de morte, que muitas das vezes nós assumimos. A ansiedade e a angústia é um caminho de morte, de dor. E aqui em Provérbios 22, versículo 4, diz que a recompensa da humildade é reconhecer, de se humilhar, de se prostrar, e do temor ao Senhor, riqueza, honra e vida. Fantástico. Salmos 30, versículo 5. Porque a sua ira dura só por um momento. No seu favor está a vida. Novamente a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Ou pela manhã. Se você quer saber, está lá. Salmos 30, versículo 5. Quem sabe Deus permitiu uma situação que você buscou, mas a ira dele não dura muito tempo. Você precisa se posicionar. Lucas 1,37. Porque para Deus nada é impossível. Eu não sei o nível de transtorno, de dor, de medo, de culpa, de complexo de inferioridade que você tem, mas nada é impossível para o seu Criador, para o Eterno. E Romanos 8,37. Mas em todas as coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Não é um discurso triunfalista, são fatos. De fato, Deus me amou e te amou de tal maneira, com tal situação, com tal atitude, de tal amor, que veio aqui nesta terra, verteu até a última gota de sangue para me dar vida e te dar vida. Mas basta a gente tomar uma posição, porque a gente gosta de dizer, não, Deus vai fazer. Não, Deus já fez. Deus não vai fazer, Ele já fez. Quem tem que tomar uma posição, uma situação de não aceitar essa dor, essa ansiedade, essa angústia, sou eu e é você. Eu não estou aceitando. Que você também não aceite. Que esta palavra venha de encontro às suas necessidades, aos seus questionamentos, nestes dias de distanciamento social, nestes dias que estamos aprendendo a conviver e a viver de uma forma mais pontual. Se essa palavra de fato falou ao seu coração, ministrou, trouxe descanso à sua alma, eu quero pedir que você curta, que você comente. Comentário a gente pode discutir um pouco mais sobre isso e que você compartilhe. É o primeiro vídeo, vai ser uma série. No próximo vídeo vamos falar de sentimento de culpa, como lidar com as perdas e possivelmente o último vídeo nós estaremos falando especificamente de depressão, o que a Bíblia fala sobre isso, o que a sociedade, o que o mundo, porque de fato vivemos dias que as pessoas não estão sabendo lidar com essas situações, mas que esse vídeo, que esta palavra possa entrar de encontro às suas necessidades. Eu sei que Deus está movendo coisas e coisas maravilhosas. Que você seja um bom espectador e um bom observador de tudo que está acontecendo. Eu quero te desejar uma semana maravilhosa, dias maravilhosos, sem ansiedade e sem angústia. Quero te abençoar, você e sua família, declarando a vida e a paz de Deus. Por isso, queridos, fiquem na paz de Deus, sem angústia, sem ansiedade, descansando no Senhor. Até o próximo vídeo. Fica na paz.